Este é o trabalho de Construção Civil 2, professor Ivo Almindo Gondim, cuja equipe é composta por Matheus Souza Pinheiro Bastos e por Rafael Freitas de Carvalho. Então, basicamente, para esse trabalho estava previsto que todas as equipes iriam pesquisar editais de licitação na internet e, consequentemente, elas iriam extrair certas informações conforme foram pedidas nas orientações do professor. Então aqui está o link de download do nosso edital. Então, conforme está previsto nas mesmas orientações, esta apresentação em vídeo se destina a apresentar somente os itens 18 e 19. Então vamos lá. Então, o item 18 trata do parecer e justificativa se a qualificação técnico-operacional e a qualificação técnico-profissional exigida está condizente com o objeto a ser licitado. Então, conforme foi pesquisado, esta obra trata-se de uma edificação com pavimento de área total de 590,23 metros quadrados e ela é composta por uma área administrativa, recepção, banheiros, clínicas, odontologia, áreas de serviço, áreas para pronto atendimento e seu apoio, garagem de ambulância, enfermaria. Então, de acordo com os arquivos, com os documentos, estava previsto naquele período a execução de estruturas de concreto armado, a execução de instalações elétricas, de lógica e telefônica, a execução de instalações de gases medicinais, de instalações hidrossanitárias, de execução de permeabilizações diversas, e como também a execução de telhado em telha termoacústico e telhado em telha de policarbonato translúcido. Então, em relação ao modelo de execução da edificação, está previsto a demolição de edificação existente, a limpeza da área e locação da obra, a execução das escavações referentes à fundação, a execução das fundações, estrutura, pisos e lajes, a execução da cobertura principal e, conforme mencionado no outro slide, das alvenarias, instalações elétricas, hidrossanitárias, revestimentos, acabamentos, pinturas e a instalação dos equipamentos. Então aqui foi algo que precisa ser comentado. No edital original, eles estavam colocando que seriam executadas sapatas e vigas baldrame. Contudo, no anexo de especificações técnicas, eles estavam colocando que estava prevista a execução de estacas do tipo hélice contínua. Então isso, na hora de elaborar o trabalho, foi algo que causou uma certa dúvida, já que, como vai ser visto posteriormente, a licitação estava querendo que a empresa contratada tivesse experiência em executar uma fundação profunda, e sapatas e vigas baldrame são fundações do tipo rasa, e também que a mesma empresa, e como também o engenheiro civil que fosse gerenciar a obra, ele tivesse a experiência de executar uma certa quantidade de estruturas de concreto. Então aqui no slide nós podemos ver a figura 1, que é uma planta baixa da edificação, que foi retirada no anexo 1 de plantas baixas, e a figura 2, que é a planta de pontos elétricos, também foi retirada do mesmo anexo. Então aqui está a nossa conclusão acerca desse tópico. Analisar o anexo 1 desta licitação de 2019, que trata do projeto básico, percebe que se trata de uma edificação de um pavimento, como foi mencionado anteriormente, de área total 590,23 metros quadrados, que abriga diversos tipos de ambientes, com o objetivo de prestar atendimento médico para os integrantes do Centro de Instrução de Operações Especiais do Exército Brasileiro no Rio de Janeiro. Então, conforme mencionado anteriormente, o anexo 1A trata das especificações técnicas no tópico de fundações, e ele estabelece que deverão ser utilizadas estacas do tipo hélice contínua. Então, provavelmente, no momento que estava sendo elaborado todos os documentos referentes ao edital, provavelmente foi realizada uma pesquisa acerca das edificações vizinhas, dos tipos de fundações que foram utilizadas. Isso é algo muito comum na vida prática, em obras de construção civil. Então, continuando, a contratada deve executá-las das posições indicadas no projeto executivo, como também ela deve verificar as locações. A empresa vencedora deve elaborar o projeto de fundações, apresentando o projeto executivo ao contratante para aprovação.
o mesmo documento ainda afirma que a contratada deverá realizar as investigações e os estudos geotécnicos. Então, em relação à estaca hélice contínua, ela possui certas características, né? Então, ela é uma estaca moldada em loco, ela não utiliza tubos de revestimento, como ela retira o solo da cava, é uma estaca sem deslocamento. De uma forma geral, ela não é armada em condições normais, contudo, ela pode se tornar armada somente em casos de arranque ou ancoragem, podendo ser armada quando submetida a momentos ou esforços horizontais. Ela é perfeitamente executável abaixo do nível da água e ela atinge altas profundidades. Então, a mesma estaca hélice contínua apresenta algumas vantagens, que no caso é alta produtividade comparado a outros tipos de estacas de fundação, alta capacidade de carga das estacas, não gera vibrações no terreno. Mesmo assim, recomendo-se a realização de um laudo técnico nas edificações vizinhas para evitar futuros problemas. Ela conta com monitoramento eletrônico em toda a sua execução, controlando a profundidade, a inclinação e a verticalização do trado helicoidal, a velocidade de rotação e o avanço do trado, dentre outros. Elas podem ser executadas estacas de grande profundidade, até 38 metros aproximadamente, podem ser executadas acima ou abaixo do lençol freático e ela penetra camadas existentes do solo. Contudo, é uma estaca também que apresenta algumas desvantagens, que são um equipamento grande e por isso necessita-se de uma área ampla na obra, de terreno plano ou pouco inclinado para sua instalação, não podem ser executadas em terrenos com presença de rochas e matacões, custos relativamente altos comparado a outros métodos de execução de fundações, devido à mobilização dos equipamentos. Então isso foi basicamente o que foi escrito aqui no segundo parágrafo desse slide. Então, para concluir o nosso parecer técnico, em relação aos critérios operacionais da empresa e de qualificação técnica, o edital de licitação exige que a construtora já tenha executado fundações profundas na quantidade mínima de 327 metros e ter realizado a concretagem mínima de 82 metros cúbicos. Já em relação aos critérios profissionais de responsabilidade técnica, é exigido que o engenheiro civil possua a experiência de ter executado fundação profunda e ter executado concretagem. Ademais, diante do exposto, conclui-se que, para a execução desse serviço, os requisitos operacionais e técnicos requisitados pelo edital estão coerentes. Então aqui nós temos o tópico 19, que trata do orçamento de referência com desconto de 5%. Então aqui na figura 3, nós temos uma imagem que foi retirada da planilha em Excel, que contém o custo total da obra obtido na licitação original, da planilha onerada. No caso, essa planilha está intitulada como uma planilha de estimativa de custos e formação de preços, no caso a onerada, que foi obtida no anexo 1B de 2019. Então, custo total da obra, R$ 2.342.888,92. O PDI, de 21,58%, conforme pode ser visto aqui na figura 4, né? A partir da licitação original, é de 21,58%. O BDI custa R$ 501.559,45. E o valor da obra total, somando tudo, é de R$ 2.844.448,37. Então aqui nas figuras 5 e 6 nós temos os itens da planilha sintética que custam mais em todo o orçamento. Então, para a elaboração desse critério, nós consideramos aqueles itens que custavam em ordem de grandeza a partir de R$ 100.000. Então nós temos aqui destacado em amarelo os serviços auxiliares administrativos, canteiro de obras, fundação, estrutura de concreto, instalações elétricas, revestimentos e tratamentos superficiais, piso, soleira, rodapés, degraus, esquadrias, ferragens, armários embutidos e a cobertura e fechamento lateral. Isso daqui foi extraído também do anexo 1B de 2019. Então, para a gente obter, o que estava sendo pedido, uma redução de 5% do orçamento total, nós temos aqui que o valor mínimo a ser obtido seria de R$ 2.702.225,95. Então aqui nós temos o
BDI que foi obtido posteriormente com as devidas reduções para que o objetivo fosse alcançado, de 15,14%. Então aqui nos próximos slides iremos tratar da influência da redução do BDI para o andamento de obras de construção civil. Então aqui nós temos os valores finais da planilha orçamentária após a redução do BDI, né, para 15,14%. Então, definição de BDI. Ele é uma taxa que se adiciona ao custo de uma obra para cobrir as despesas indiretas que tem o construtor, mais o risco do empreendimento, as despesas financeiras incorridas, os tributos incidentes na operação, eventuais despesas de comercialização, o lucro do empreendedor, e o seu resultado é o fruto de uma operação matemática baseada em dados objetivos envolvidos em cada obra. Então aqui voltando, nós temos aqui na figura 7, né? Aliás, na figura 4, que é o cálculo do BDI para a licitação original, nós temos aqui a fórmula adotada, né? Logo abaixo da tabela. Então aqui avançando, nós temos a definição de custo, que é todo o gasto envolvido na produção, que ele está interligado com a mão de obra, equipamentos, materiais, infraestrutura necessária para a produção, canteiros, administração local, mobilização e desmobilização, dentre outros, como também a definição de despesa. Foi definido o que é custo, agora definido o que é despesa. É todo o gasto necessário para a comercialização do produto, administração central e financeiras, pagamento de tributos, a comercialização, licitações, remuneração de agentes comerciais, viagens, propostas técnicas, dentre outros. Então, para concluir, né, nesse slide, nós colocamos que a influência da redução do BDI para o andamento de obras de construção civil é preciso, para finalizar aqui a apresentação, é preciso ressaltar que o BDI é um fator extremamente importante quando você está elaborando orçamento, porque ele é principalmente responsável por ajudar em certos problemas que porventura possam ocorrer, certas incertezas que porventura possam ocorrer durante o andamento de uma obra de construção civil. Então, principalmente um orçamentista, ele deve prever tudo isto. E é importante, conforme foi visto na disciplina, que também o mesmo orçamentista ele entre em contato com a direção da construtora, entre em contato com os devidos projetistas, com os arquitetos, e basicamente é isso.